Prezados alunos da disciplina Fundamentos da Matemática Elementar 2, do curso de Matemática à Distância da Universidade Federal de São João del Rei. Meu nome é José do Carmo Toledo, eu sou professor há 25 anos do Departamento de Matemática e Estatística aqui da UFSJ em São João del Rei. Eu fiz minha graduação em Matemática, licenciatura e bacharelado na Universidade Federal de Viçosa, fiz o meu mestrado em Matemática na Universidade de Brasília e fiz meu doutorado em Educação Matemática na Unesp de Rio Claro, São Paulo. É um prazer estar com vocês para a nossa primeira videoaula, em que a gente vai tratar da introdução ao estudo de análise combinatória. Inicialmente, nessa primeira videoaula, a gente vai tratar de resolução de problemas baseado apenas no princípio fundamental de contagem ou princípio multiplicativo. Na nossa segunda videoaula, a gente dá um acabamento nesse assunto e de tal maneira que é importante chamar a atenção para o seguinte aspecto. Eu já disse isso numa mensagem eletrônica que eu enviei a vocês. É importante o tempo todo que a gente estuda uma disciplina como essa, de fundamentos de matemática elementar, num curso de graduação, é importante que você se lembre que você vai ser professor desse assunto um dia. Então, você não foi convidado a fazer uma disciplina como essa apenas para tratá-la como uma disciplina mais fácil do que as outras da graduação e achando que é só isso, é fazer os exercícios e simplesmente cumprir missões. Não, é preciso que você faça uma disciplina como essa pensando sempre que você vai ser professor dela um dia. Então, tudo que você fizer, você deve se perguntar: será que é assim que eu lecionaria essa disciplina um dia? Eu estou gostando do método do professor? Será que ele fez a introdução adequada? Será que a condução do trabalho da disciplina é o que eu faria como professor? Se você fizer uma crítica total ao meu trabalho, eu acho que ainda assim estarei cumprindo a minha missão, porque a verdade é que a gente precisa refletir sobre o papel de ser professor, né? Então, diante disso, vamos começar então nossa primeira videoaula. Observe o seguinte, veja esses produtos de números 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 24, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 720, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 5.040, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 40.320. Já pensou se eu lhe peço para fazer algo parecido, começando pelo número 2.199? 2.199 vezes 2.198 vezes 2.197 e assim por diante? Você terá que escrever um produto com 2.199 fatores, não é verdade? É claro que não é razoável escrever todos os fatores, e assim abreviamos a escrita de tal produto usando as reticências. 2.199 vezes 2.198 vezes 2.197 vezes 2.196 vezes reticências vezes 3 vezes 2 vezes 1. De tal maneira, então, que eu comecei a multiplicação com o primeiro fator 2.199, o último 1, passando por todos os naturais antecessores de 2.199, até a unidade. É oportuno concluir que o resultado desse produto é um número muito grande. Mas por que, então, um número desse tipo é importante em matemática? Como veremos, esse produto é importante porque ele é inevitável. Há coisas na matemática que a gente considera importante porque não tem jeito, de uma maneira ou de outra a gente vai acabar encontrando com essa situação na vida cotidiana.
Vamos considerar a seguinte situação-problema. De quantos modos possíveis 15 pessoas podem se organizar numa fila indiana? Antes de resolver esse problema, vamos resolver outro. Um professor de dança tem 4 homens e 3 mulheres como alunos. Ele pretende formar todos os tipos de casais, homem e mulher, possíveis. Tirar uma foto de cada um desses casais e colocar todas as fotos num painel constituído de retângulos. Aqui eu coloquei exemplo de um tipo de retângulo. Em cada subretângulo eu colocaria uma foto. Em cada subretângulo. O painel deve ter exatamente o número de retângulos necessários para colar todas as possíveis fotos. Quantos retângulos terá que ter esse painel? Então a situação é a seguinte, nós temos 4 homens, 3 mulheres, queremos formar casais, queremos tirar foto de cada casal e colar num painel que tem tantos retângulos suficiente para colocar todos e não sobrar nenhum. Podemos fazer essa contagem com os dedos. Acompanhe. Vamos chamar os 4 homens de H1, H2, H3 e H4. Vamos chamar as 3 mulheres de M1, M2 e M3. Com o homem H1, nós podemos formar casais HM1, HM2, H1, M3. 3 casais, portanto. Se começarmos com o homem H2, nós temos mais 3 casais. Com o homem H3, mais 3 casais. Com o homem H4, mais 3 casais. De tal maneira que quantos casais podemos formar no total? 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 somado 4 vezes, ou seja, 4 vezes 3, que é 12. Então, o número total de retângulos que a gente tem que ter para colocar todas as fotos são 12 retângulos. Repare que o número 4 é o número de homens e 3 o número de mulheres. Então, a resposta para este problema foi o produto da quantidade de homens pela quantidade de mulheres. Vamos a outra situação-problema, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se há 2 estradas ligando a cidade A à cidade B e 5 estradas ligando a cidade B à cidade C, de quantos modos diferentes se pode ir da cidade A a C passando por B? Então a situação é a seguinte, podemos fazer a contagem com os dedos. Vamos chamar as estradas que ligam as cidades A e B de C1 e C2. Vamos chamar as estradas que ligam B a C de D1, D2, D3, D4 e D5. Então nós temos essa figurinha. Entre a cidade A e B tem 2 caminhos, C1 e C2. Entre B e C, 5 caminhos, D1, D2, D3, D4, D5. Eu quero ir de A a C passando por B. Quantos caminhos possíveis eu posso fazer? Por exemplo, C1, D1 é uma maneira, C1, D2 outra maneira, e assim por diante. Então, com C1, nós podemos fazer 5 caminhos, 5 modos de chegar a C passando por B, saindo de A. Com C2, usando o caminho C2, nós podemos fazer o trajeto C2D1, C2D2, C2D3, C2D4, C2D5, outros 5 modos. Portanto, nós temos um total de 5 mais 5 modos. 5 mais 5. 5 somado 2 vezes é a mesma coisa que 2 vezes 5, que é 10. Repare que 2 é a quantidade de caminhos ligando A e B e 5 é a quantidade de modos de ir de B a C. Portanto, uma outra situação-problema em que a resposta é o produto da quantidade de maneiras de você ir de A a B pela quantidade de maneiras de ir de B a C. É um produto. Intuitivamente, o que eu quero dizer então é que os 2 problemas nos sugerem o seguinte: se vamos tomar 2 decisões seguidas, uma após a outra, não é uma agora e
e outra sem ligação com essa. Não, eu vou tomar uma decisão, a partir dessa primeira decisão vou tomar outra. Se há R modos de tomar a primeira decisão e se há S modos de tomar a segunda decisão, então intuitivamente o que a gente viu é que há R vezes S modos de tomar as duas decisões, uma seguida da outra. De modo mais geral, se vamos tomar N decisões, se há R1 modos de tomar a primeira decisão, R2 modos de tomar a segunda decisão, R3 modos de tomar a terceira decisão e assim por diante, até Rn modos de tomar a última decisão, então, quantas maneiras há de tomar as N decisões uma seguida das outras? A quantidade de maneiras de tomar as N decisões, uma após outra, é R1 vezes R2 vezes R3 vezes reticência vezes Rn-1 vezes Rn. Na dedução da fórmula que dá a quantidade de modos de tomar as N decisões seguidas, a proposição que lhe serviu de base, ainda que de modo provisório, e cuja verdade não é questionada, é denominada de princípio multiplicativo. Usando o princípio multiplicativo, podemos concluir então que com 15 homens e 20 mulheres, podemos formar quantos casais? Imagina, nós fizemos na mão, H1 com M1, M2, M3 e fomos contando, um a um. Agora você imagina 100 casais, 100 homens, 200 mulheres. Já pensou se fôssemos fazer na mão, contar no dedo quantos casais tem? Mas pelo princípio multiplicativo, tranquilo. Como é que se forma um casal? Pegando um homem e uma mulher. Quantos modos de pegar o homem tem? Nesse caso, 15 homens. Quantas maneiras de pegar as mulheres tem? 20 mulheres. Então, quantas maneiras de pegar as duas escolhas seguidas? 15 vezes 20. Então, 15 vezes 20, 300 casais diferentes é o que a gente pode obter nesse caso. Então, já é a primeira aplicação do princípio multiplicativo que ajuda muito a gente a não ter que fazer conta nos dedos. Outra situação, se agora a gente já aumenta o número de estradas entre A e B e o número de estradas entre B e C, o problema ficou tranquilo, porque primeiro a gente fez nos dedos para compreender o princípio multiplicativo. Mas agora, por exemplo, se há 6 estradas ligando a cidade A à cidade B, se há 7 estradas ligando B a C e 4 estradas, agora eu aumentei até mais uma cidade, de C a D há 4 estradas, então quantas maneiras você pode ir de A até D passando por B e C? 7 vezes 4, 6 vezes 7 vezes 4. A primeira de A até B, 6 modos, de B até C, 7 modos, de C a D, 4 modos. Então, de quantas maneiras há para você ir de A a D passando por B e C? 6 vezes 7 vezes 4, que dá 168 modos diferentes de A a D em sequência. De A a B, de B a C e de C a D. Vamos voltar ao problema que ainda não foi solucionado, lembram-se? A gente deixou um problema lá, que era esse, ó. De quantos modos possíveis 15 pessoas podem se organizar numa fila indiana? Como é que é a fila indiana? Uma pessoa atrás da outra. Se nós temos 15 pessoas, como é que elas podem se organizar? Como é que se organiza uma fila? Uma pessoa escolhe um lugar, a outra o outro atrás, a outra o outro atrás e assim por diante até completar a última pessoa. Quando você pega as 15 pessoas, começa a montar a fila, de quantos modos nós podemos colocar pessoa na primeira posição da fila? 15 maneiras. A segunda posição já são 14 maneiras. A terceira posição já são 13 maneiras e assim por diante. O que nós temos então? De acordo com o princípio multiplicativo, existem 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 modos
de se preencher a fila indiana com 15 pessoas. Então, eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe. Veja que nesse problema nós usamos o princípio multiplicativo e a resposta dele é um produto que começa de um número natural e vai multiplicando até chegar no número 1. Então, é um produto que a gente parecia que era uma coisa que não aparecia na vida normal, mas aparece agora. Então, nós temos que escrever um produto que começa pelo número natural, o seu antecessor, vezes o seu antecessor, vezes o outro antecessor do antecessor, e assim por diante até chegar em 1. Analogamente, se quisermos organizar uma fila indiana com 18 pessoas, teremos que multiplicar 18 vezes 17, porque o primeiro lugar da fila, 18 pessoas podem ocupar. A partir do momento que a primeira pessoa ocupou o lugar, sobram 17 para ocupar o segundo lugar. A partir do momento que a primeira e a segunda se colocaram na fila, sobraram 16 pessoas para colocar a fila. E assim por diante. Se existem 18 maneiras de preencher o primeiro lugar, 17 maneiras de preencher o segundo lugar, 16 maneiras de preencher o segundo lugar, até o último lugar com uma pessoa, então, pelo princípio multiplicativo, existem quantas maneiras de você colocar as 18 pessoas em fila indiana? O produto de 18 vezes 17 vezes 16 até vezes 2 vezes 1, passando por todos os antecessores de 18. Portanto, em situações como essa, é inevitável ter que escrever uma multiplicação do tipo n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sendo n um número natural. Para facilitar nossa vida, vamos usar um símbolo para a multiplicação anterior. Os matemáticos usaram o símbolo n exclamação para representar a multiplicação acima. Então, n exclamação significa n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1. N fatorial é a multiplicação de todos os números naturais, começando de n, seu antecessor de n, até chegar na unidade. Usando essa notação, dizemos que 15 exclamação, que a gente lê como 15 fatorial, que há 15 fatorial modos de organizar uma fila indiana com 15 pessoas. Então, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 3 vezes 2 vezes 1, esse produto todo significa 15 fatorial. Então, a gente arrumou uma maneira mais concisa de dizer a resposta do problema da fila indiana. De quantos modos? Em vez de ficar falando, existem 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, a gente simplesmente diz 15 fatorial. A gente combina que 15 fatorial significa esse produto e então a gente arrumou uma maneira mais concisa de falar desse produto. Então, repare que até aqui eu fiz questão de chamar a atenção da necessidade de você fazer um produto de um número natural vezes o antecessor dele, vezes o antecessor do antecessor. Porque, às vezes, jogam isso para um aluno de ensino médio, por exemplo, e ele fica imaginando, para que eu preciso de n fatorial? A pessoa já define n fatorial. Em vez de, primeiro, fazer uma situação problema em que apareça a necessidade de você multiplicar um número vezes o antecessor, vezes o antecessor do antecessor, vezes o antecessor do antecessor do antecessor. Você colocando primeiro uma situação em que aparece esse produto, você vem então e diz, vamos chamar esse produto de fatorial do número que começou? Começou 18 vezes 17 vezes 16, 18 fatorial. Então fica muito mais perceptível o significado desse novo número que é o fatorial, número n fatorial, né? Então, se você tem 200 pessoas, de quantos modos você pode colocar essas pessoas em fila indiana? Se você não tivesse essa notação de fatorial, você teria que falar 200, vezes 199, vezes 198, vezes 197, e assim, e falar reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Combinando o que nós combinamos, a gente diz o quê? De quantos modos 200 pessoas podem se organizar numa fila indiana? De 200 fatorial modos. Fica muito mais conciso. Uma curiosidade, o símbolo fatorial, essa exclamação que significa o fatorial, foi introduzido pela primeira vez em 1808 pelo professor universitário Christian Kramp, nasceu em 1760, morreu em 1826.
um professor da universidade em Estrasburgo, na França. Ele usou esse símbolo exclamação para significar fatorial de número, a fim de contornar as dificuldades encontradas na escrita de um livro de sua autoria, intitulados Elementos de Aritmética Universal ou da Álgebra. É importante, às vezes, a gente falar um pouco de história de matemática em sala de aula, para a gente ter a noção de que, eu sempre brinco em sala de aula presencial, que às vezes as pessoas pensam que Deus criou o mundo em 7 dias e no 8º criou a matemática. Então dá a impressão de que a matemática é um produto pronto, acabado, resultado de um milagre divino. Claro, se você crê em Deus, você crê que todo conhecimento é gerado a partir da inteligência que Deus dá ao homem. Nada te impede de pensar assim. Mas a matemática não é um produto pronto e acabado. Você vê que fatorial foi uma coisa que nós começamos a falar do símbolo fatorial a partir de 1808, uma data muito próxima da gente. Só uma observação, porque a história da matemática, trazendo a pessoa, falando quando ela morreu, quando ela nasceu, quando ela morreu, dá a noção de que a matemática é um produto do homem, a inteligência do homem sendo usada para ler o cotidiano de uma linguagem, através de uma linguagem matemática. Através dessa linguagem matemática, você olha para os problemas, resolve na linguagem matemática e devolve a resposta ao mundo físico, né? Desse modo, voltando ao assunto, por exemplo, escrevemos 6 exclamação para significar aquele produto, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 12 fatorial. Escreveu 12 exclamação, já está significando produto de 12 até 1, passando por todos os antecessores. 12 vezes 11, vezes 10 e assim por diante. Por conveniência, mais adiante a gente pode explicar melhor isso, nós denotamos 1 fatorial como 1. É bastante natural, você começa com 1, multiplica, não multiplica ninguém, então fica o próprio 1. Agora, 0 fatorial igual a 1 é uma conveniência matemática que a gente explica por que a gente convenciona que 0 fatorial é igual a 1. É uma conveniência matemática que lá no final da segunda videoaula a gente vai falar. Já que falamos do princípio multiplicativo, vamos agora usá-lo na solução de vários problemas de contagem, que é uma das grandes preocupações da análise combinatória. Então a gente falou da princípio fundamental de contagem para poder fazer aparecer a necessidade do uso da simbologia de fatorial. Mas agora vamos usar o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, para solucionar vários problemas de contagem. Por exemplo, conforme nós vimos, organizar uma fila com N pessoas é o mesmo que efetuar uma permutação simples de N objetos. Cada mudança que você faz, cada permutação que você faz de lugar, você está gerando uma nova fila. Muda essas pessoas de lugar, outra fila. Então é o que a gente chama de permutação simples. Então, permutação simples é como se fosse organizar uma fila. Escrevemos P índice N para indicar o número de permutações de N objetos. A escolha do objeto que ocupará o primeiro lugar pode ser feita de N modos. A escolha do objeto que ocupará o segundo lugar pode ser feita de N-1 modos. E assim por diante, até que o terceiro lugar pode ser feito de N-2 modos e assim por diante. A escolha do objeto que ocupará o penúltimo lugar pode ser feita de 2 modos e a escolha do objeto que ocupará o último lugar pode ser feita de 1 modo apenas. Portanto, de acordo com o princípio multiplicativo, quantas permutações se pode fazer com N objetos? N vezes N-1 vezes N-2, reticências vezes 2 vezes 1, que é o que a gente chamou de N fatorial. Então já surge aí uma primeira fórmula. A quantidade de permutações que você pode fazer com N objetos é N fatorial. Observação. Quando organizamos certo número de letras numa dada ordem, dizemos que formamos um anagrama com as referidas letras. Por exemplo,
Quando consideramos as letras A, B e C, podemos formar os seguintes anagramas: ABC, ACB, BCA, BAC, CBA e CAB. Assim, com as três letras A, B e C, podemos formar 6 anagramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anagramas. Agora responda: quantos são os anagramas da palavra calor? Dito de outro modo, usando as letras da palavra calor, quantos anagramas diferentes a gente pode fazer? São 5 letras distintas: C, A, L, O e R. O que se deseja, então, é encontrar o número de permutações simples das 5 letras. De quantas maneiras a gente pode permutar 5 objetos, 5 letras? 5 fatorial modos, que é igual a 120. Você escreve 5 fatorial, mas se você precisa do valor numérico mesmo, você faz a multiplicação: 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Então, existem 120. Já pensou se a gente fosse fazer como no primeiro exemplo, com as letras ABC? Nós fizemos na mão e descobrimos que tem 6 anagramas diferentes. Já pensou agora, com 5 letras, nós escrevemos todas as possibilidades de permutar essas 5 letras? Nós ficaremos aqui escrevendo 120 anagramas. O que na mão, então, seria algo... Já pensou você ter que fazer à mão para depois sair contando? 1, 2, 3... Não, aqui a gente já sabe que permutação de 5 letras é 5 fatorial, que é 120. Então, existem 120 modos de você fazer permutação das letras da palavra calor. E se eu quisesse encontrar a quantidade de anagramas da palavra Botafogo? Nesse caso, repare que a letra O está repetida 3 vezes. Assim, quando trocamos as 3 letras O entre si, se eu troco aquela com aquela, vai dar O de novo. Então, o que acontece? Quando trocamos as 3 letras O entre si, geramos o mesmo anagrama e não um anagrama distinto. Portanto, a resposta não é pegar as 8 letras. Botafogo tem 8 letras, então é 8 fatorial? Não é 8 fatorial, porque 3 dessas letras são repetidas. Vamos deixar para mais adiante a solução desse exercício, porque esse exercício envolve permutação com repetição. Você vai permutar 8 objetos, só que entre esses 8 objetos, 3 deles são iguais. 3 letras O são iguais. Então, mais adiante, retomaremos esse exemplo para definitivamente resolvê-lo. Vamos deixá-lo no ar como uma interrogaçãozinha aí para a gente voltar a ele mais tarde. Por ora, queremos considerar apenas problemas cujas soluções são obtidas aplicando-se apenas o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental de contagem. Então, nós não vamos resolver esse problema agora, porque ele não é só falar que de acordo com o princípio multiplicativo a resposta é tal. Não, ele envolve um outro tipo de raciocínio. Como agora nós queremos resolver só problemas que a solução passa pelo uso do princípio multiplicativo, nós vamos deixar esse problema então em suspenso e depois a gente volta a ele um pouco mais tarde. Vamos ao problema 1 que a gente resolve usando só o princípio multiplicativo. É o problema que eu já falei no início dessa videoaula. Com 10 homens e 10 mulheres, quantos casais diferentes, homem e mulher, podem ser formados? De quantos modos podemos escolher homem? 10. Quantos modos podemos escolher homens? 10 modos. Então, quantos modos eu posso escolher homem e mulher para formar casais? 10 vezes 10 pelo princípio multiplicativo, são 100 casais, então. Um problema 2 agora. Uma bandeira é formada por 9 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores verde, azul, branco e amarelo. Então, são 9 listras e 4 cores. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir a bandeira? Antes de resolver esse problema,
vamos estabelecer uma estratégia para resolver problemas de combinatória, sugerido no livro A Matemática do Ensino Médio, volume 2, da Sociedade Brasileira de Matemática. Qual é o primeiro passo para você resolver um problema de combinatória? É o que ele chama de postura. Você tem que se colocar no papel da pessoa que vai executar a ação solicitada pelo problema e ver que decisões devem ser tomadas. Então, nesse caso, você deve se colocar no lugar do pintor da bandeira. Você tem uma bandeira com 9 listras e você vai pintar obedecendo o que a pessoa que te pediu para pintar pediu. Ela não quer listas adjacentes com mesmas cores. Então você vai se colocar no papel. Eu vou pintar, então como é que eu faço? Qual a segunda postura? Dividir o trabalho então, a bandeira. O que eu faço? Eu não pinto tudo de uma vez. Eu pinto a primeira, eu pinto a segunda, eu pinto a terceira, eu pinto a quarta lista e assim por diante. Eu divido o problema. Claro que eu posso trocar a ordem, posso pintar a primeira, pintar a última. Mas aí eu tenho que tomar conta que agora eu tenho que tomar conta das adjacentes não terem a mesma cor. Então eu vou dividir o problema em pintar a primeira, pintar a segunda, pintar a terceira. Eu organizo então o processo de resolução do problema. Então esses dois passos, postura, se colocar no lugar de quem vai executar a tarefa pedida no problema, e o segundo passo, dividir o problema em etapas, em decisões menores que devem ser tomadas. Nesse caso, então, colorir a bandeira implica em colorir cada listra uma seguida da outra. Vamos lá, então. Se você tem 4 cores, vai pintar a primeira listra. Então, quantas opções você tem? Você não pintou nada ainda, você tem 4 opções. Na hora que você for pintar a segunda listra, pela exigência do problema, você não pode usar a tinta que usou na primeira, a primeira cor. Então, você só tem 3 opções. Quando você for pintar a terceira listra, você não pode usar a cor que você usou na segunda lista, mas pode usar a que você usou na primeira. Então, continua com 3 opções. Então, repara que da segunda listra até a última, você tem 3 opções de cores a pintar. De tal maneira que, pelo princípio multiplicativo, quantas maneiras há de pintar a bandeira inteira? De quantas cores diferentes, De quantos modos? 4 do primeira listra, vezes 3, vezes 3, vezes 3, das outras 8 listras. O que é 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes? Mesma coisa que 3 elevado a 8. Portanto, quantos modos de pintar essa bandeira de 9 listras com 4 cores diferentes? 4 vezes 3 elevado a 8. Fazendo as contas, isso dá 26.244 modos distintos de pintar a bandeira do problema. Legal saber o princípio multiplicativo, Já pensou se você tivesse que pegar cada modo, você conta, eu pintei esse primeiro modo, agora eu vou pintar o segundo modo. Para depois que você pintasse tudo, você fosse contar quantos modos tem? Imagina, contar 26.244, uma missão que a mão se torna impossível. Então, veja que com o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, a tarefa ficou simplesmente em efetuar multiplicação. 4 vezes a potência 3 elevado a 8. Na verdade, então, 9 multiplicações, 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 3, 8 vezes. Terceiro problema, onde a gente vai aplicar o princípio de multiplicativo. O código Morse usa 2 símbolos, um ponto e um traço, para formar palavras. Cada palavra nesse código pode ter de 1 a 4 símbolos. Então, você tem 2 símbolos e palavras no código Morse são palavras de 1 a 4 símbolos. Portanto, quantas palavras distintas podem ser formadas usando o código Morse? O que acontece? As palavras, então, podem ter um símbolo só. Nesse caso, há 2 palavras diferentes. 2 símbolos, nesse caso, o primeiro símbolo pode ser escolhido de 2 modos e o segundo também de 2 modos. Nesse caso, pelo princípio multiplicativo, há 2 vezes 2 modos, 4 palavras.
O código Morse também você pode formar palavras com 3 símbolos. Nesse caso, o primeiro símbolo pode ser escolhido de 2 modos, o segundo também de 2 modos e o terceiro também de 2 modos. Nesse caso, pelo princípio multiplicativo, há 2 vezes 2 vezes 2 modos de se formar palavras com 3 símbolos. E por último, palavras com 4 símbolos. 4 símbolos. O primeiro pode ser escolhido de 2 modos, o segundo símbolo de 2 modos, o terceiro símbolo de 3 modos, de 2 modos, o quarto símbolo de 2 modos. Então, quantos modos há para você formar palavras de 4 símbolos? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 modos. Então, palavras com um símbolo, 2. Palavras com 2 símbolos, 4. Palavras com 3 símbolos, 8. Palavras com 4 símbolos, 16. Então, quantas palavras totais o código Morse permite? 2 mais 4 mais 8 mais 16, ou seja, 30 palavras. Problema 4. Você fará o sorteio de um smartphone e venderá todos os números pares de 3 dígitos distintos. Só números pares, você vai vender só números pares de 3 dígitos distintos. Que chance uma pessoa tem de ganhar esse smartphone se ela comprar apenas um número para o sorteio? Então, o que nós vamos ter que fazer? Ver quantas são as possibilidades de escrever números pares com 3 dígitos distintos. Aí a gente vai dizer que vai ser 1 no total de modo de escrever os números pares. Então, qual é a postura que a gente chamou para resolver esse problema? Devemos nos colocar no papel de quem vai formar um número de 3 dígitos par. A segunda etapa, a divisão do problema. A fim de que um número seja par, o que nós temos que fazer? O dígito das unidades só pode ser escolhido entre 0, 2, 4, 6 ou 8. O número par só termina com 0, 2, 4, 6, 8 ou 10. Devemos então começar por essa exigência, ou seja, devemos escolher primeiro o dígito das unidades. Depois escolhemos o dígito das centenas e finalmente o dígito das dezenas. Então nós podemos formar números pares de 3 dígitos, centena, dezena, unidade, mas o que é adequado fazer? A exigência, o dígito das unidades não pode ser qualquer número, só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. O da centena não pode ser 0, senão o número não é de 3 dígitos. Um número que começa com 0 não tem 3 dígitos, né? Então, se o dígito das unidades for escolhido for o 0, então o dígito das centenas, que não pode começar por 0, vai ter 9 modos de ser escolhido. São 10 dígitos, né? 0 a 9 são 10 dígitos. Então, se você já escolheu 0 para ser o primeiro, na centena não pode ser 0, então dos 10 dígitos para a centena você só tem 9. Portanto, o dígito das unidades tem um modo, então, de ser escolhido. O dígito das centenas tem 9 modos de ser escolhido. O dígito das dezenas, então, não pode ser o 0 e não pode ser o número que você escolheu para a centena. Então, para a dezena, você só tem 8 modos de escolher o dígito das dezenas. Portanto, de acordo com o princípio multiplicativo, quantos números pares terminando em 0 nós temos? 1 vezes 9 vezes 8, que dá 72 números pares, terminando em 0. Se o dígito das unidades escolhidos não for o 0, então o dígito das unidades terá 4 modos, 2, 4, 6, 8. 4 modos de escolher o dígito das unidades. O dígito das centenas não pode ser 0 e nem o par escolhido para as unidades. Portanto, cai para 8 a possibilidade de você montar o algarismo das centenas. Portanto, nesse caso, o dígito das dezenas também tem 8. Não pode ser usado o dígito das unidades e não pode ser usado o dígito que foi usado nas centenas. Então, tem 8 modos de escolher as dezenas. Portanto, números pares que não terminam em 0, quantos números há? 4
vezes 8, que dá 256 números pares de 3 dígitos não terminado em 0. Então, nós dividimos o problema em números pares que terminam em 0 e números pares que não terminam em 0. Então, quantos números pares totais há? Pega uma quantidade desse e soma com a quantidade desse. Então, nós tínhamos quanto? Nós tínhamos 72 terminando em 0 e temos 256 não terminando em 0. Então, nós temos o total de 72 mais 256 números pares de 3 dígitos distintos, ou seja, 328 números pares. Portanto, no sorteio desse smartphone, serão vendidos 328 números. Então, qual a chance que uma pessoa tem de ganhar nesse sorteio? Um número só em 328 possíveis. Então, ela tem o quê? Uma chance em 328. Ou seja, ela tem 1 sobre 328 de chance. 1 sobre 328 é aproximadamente 0,3%. Então, ela tem aproximadamente 0,3% de chance de ganhar. Eu chamo a atenção aqui nesse momento, porque esse probleminha, ele não é complicado, ele é simples, mas ele serve para uma coisa importantíssima em análise combinatória, que é você chamar a atenção do aluno que por que alguém resolveu fazer contagem? Os problemas de análise combinatória são quantos modos tem de fazer isso? Quantos modos tem de fazer aquilo? Quantos modos tem? Para que eu preciso de contar coisas? Por exemplo, se eu quero saber a minha chance de ganhar nesse sorteio, eu tenho que somar a quantidade de números pares possível para eu saber que o meu número comprado é 1 em quantos? Nesse caso, é 1 em 328 possíveis. Então, eu sei a minha chance de ganhar porque eu sei a quantidade total de números pares com 3 dígitos distintos que tem. Né? Mesma coisa a Mega Sena. Mega Sena são 60 números, você escolhe 6. Qual a sua chance de ganhar fazendo um joguinho de apenas 6 números? O que nós temos que fazer? Nós temos que contar com 60 números, quantos joguinhos de 6 números cada eu posso formar? Para eu saber que um cartão em quantos é a minha chance de ganhar. Vamos deixar esse problema para a segunda videoaula. Então, nós encerramos aqui a nossa primeira videoaula, em que eu chamei atenção para aspectos importantes em análise combinatória, que é você mostrar para um aluno, já que você vai ser professor disso um dia, é importante que eu fale não só para você, como aluno meu, mas como futuro professor. Então, é preciso que você mostre ao aluno a necessidade de estudar os assuntos. Veja que nesse último problema, eu mostrei para o aluno por que a gente se preocupa em fazer contagem de coisas que não dá para fazer no dedo. Porque às vezes eu preciso delas para fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu quero saber a minha chance de ganhar na Mega Sena, se eu não souber quantos cartões são possíveis de formar com a Mega Sena, no jogo da Mega Sena, como é que eu vou saber a minha chance de ganhar? Eu vou ficar externamente julgando sem saber qual a chance que eu tenho de ganhar. Outra coisa, nós vimos que o fatorial surgiu não como chegar na primeira aula e falar n fatorial é n vezes n menos 1 vezes reticências vezes 2 vezes 1. Não, primeiro eu coloquei um problema, falei do princípio fundamental de contagem, o princípio multiplicativo, que é tão importante, para mostrar para o aluno que aparece na vida cotidiana necessidade de fazer um produto do tipo 200 vezes 199 vezes 198, e aí surge a necessidade de falar de um modo mais conciso dessa multiplicação. 200 fatorial. Quando você fala 200 fatorial, você já está falando que é 200 vezes 199. Então, você criou um modo de falar de uma notação matemática de uma maneira não decoreba, de chegar no quadro e simplesmente escrever e pôr o aluno. Agora faz. Quanto que é 7 fatorial? Você já escreveu, você já tirou a graça do negócio. Primeiro você faz surgir a necessidade de se escrever um produto tão extenso como 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Não. Surge primeiro a necessidade de escrever esse produto, para depois surgir a necessidade de escrevê-lo de maneira concisa, que é usando a notação fatorial, notação de exclamação, que significa fatorial de um número. Na próxima videoaula nós vamos continuar com análise combinatória, só que agora resolvendo outros tipos de problema que não são usados só diretamente através do princípio multiplicativo.
é preciso de outras reflexões para resolvê-los. Um abraço então a vocês, a gente se encontra na próxima videoaula.